tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos, sou um obeso em recuperação e nesse vídeo de hoje nós vamos fechar o ciclo que nós começamos no vídeo anterior quando eu falei sobre decisão, o link está aqui em cima, falando sobre o objetivo e a jornada. Então, se você acredita que esse conteúdo é relevante, ele pode servir de motivação e de incentivo para alguém, eu peço que você o compartilhe com alguém da sua família, com algum dos seus amigos, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso vai ser muito importante para que essa mensagem chegue a outras pessoas, ok? Bom, então, como eu disse, no vídeo anterior nós falamos sobre o processo de decisão, como ele é importante, como ele é o início de tudo, e hoje nós vamos fechar esse ciclo de pensamento falando sobre o objetivo e a jornada. Então nós teremos os 3 pontos principais daquilo que eu chamo de as chaves para a mudança definitiva, começando com a decisão, falando sobre o objetivo e falando sobre a jornada. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que talvez, infelizmente, para alguns, não existe uma receita pronta, tá? Então, muitas vezes os pacientes chegam no consultório médico falando: doutor, eu queria um remédio para resolver o meu problema, para eu ficar livre dessa enfermidade, para conseguir resolver isso, conseguir resolver aquilo. Eu quero o remédio, eu quero a pílula mágica, eu quero que você me passe a receita que vai garantir que eu consiga atravessar esse problema e consiga chegar nesse objetivo. Olha, realmente eu não posso passar essa receita para você porque ela não existe. Então, o que eu posso fazer e é o que eu quero, meu desejo, é passar aquilo que funcionou para mim. Mas você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar a maneira com a qual você vai adequar as sugestões que você vai encontrando aqui nesse vídeo, em outros vídeos, com conteúdo de outras pessoas, e você vai encontrar o seu caminho. Existe um livro, uma citação do livro do Sanjolen, chamado Faça Suas Próprias Leis, um livro bem interessante, que ele diz que o melhor caminho é o seu caminho, porque o verdadeiro sentido do processo todo está em você descobrir o seu caminho. É isso que é realmente cativante e o que é motivador, é o que me faz vir aqui gravar esse vídeo e transmitir essas ideias para você, ok? Muito bem, então nós vamos começar falando sobre o objetivo e a primeira ideia que eu gostaria de enfatizar aqui é: trace objetivos reais. Isso é muito, muito importante. Bom, então eu estava no processo de recuperação após a segunda cirurgia bariátrica, estava naquela fase final da recuperação, já havia sido liberado pelo médico para poder retomar as atividades físicas. O problema é que eu estava muito fraco e debilitado, eu havia perdido muita gordura e muita massa muscular num espaço muito pequeno de tempo, o que quase que nem caracteriza um processo de emagrecimento, é quase que um processo de desnutrição, porque não havia tido tempo para um recondicionamento da musculatura, para um preparo para uma atividade, né? Então é aquela perda abrupta de peso e de musculatura e você não tem quase que condição de iniciar uma atividade física. Então eu precisava de uma readaptação, de um recondicionamento muscular, e que isso não é somente para as pessoas que estão saindo de cirurgia bariátrica, que foi o meu caso, mas também para aquelas pessoas que estão saindo do sedentarismo, tomaram uma decisão e vão iniciar um programa de atividade física regular. Essa fase de adaptação é uma fase muito importante. O que foi mais fácil para mim, a princípio, a atividade aeróbica que eu escolhi para iniciar nesse programa de atividade física, porque o meu objetivo era acelerar a perda de peso, foi a corrida de rua. Então eu acredito que a corrida de rua ela é talvez se não for o esporte mais democrático que existe, né? Porque é um esporte simples, barato, basta você ter uma camiseta, um calção, um par de meias e um par de tênis e você já está apto a começar o esporte, não é? Então essa fase eu comecei a progredir, fazendo essa parte de readaptação muscular,
com alongamentos, exercícios de força, flexibilidade. E aí eu comecei a gostar muito da corrida de rua, e isso foi algo que me trouxe muito prazer. Eu não havia corrido antes, era o primeiro contato que eu estava tendo com a corrida de rua, mas o fato de você conseguir já conciliar a diversão com o prazer é muito importante. Então, uma outra sugestão que eu dou é: encontre uma atividade física que lhe dê prazer, que seja divertida. Às vezes você pode descobrir isso numa primeira atividade, como foi o meu caso, mas você pode ter às vezes alguma referência de infância. Você praticou alguma modalidade esportiva, você praticou alguma arte marcial, judô, karatê, que também são esportes sensacionais, né? Você praticou algum esporte coletivo, você tinha alguma certa habilidade de fazer alguma outra modalidade, tipo natação. Então é importante você ter uma referência emocional também, de uma certa maneira, procurando uma atividade que lhe dê prazer. Bom, é importante que você saiba que aí você, além da atividade prazerosa, ela já não passa a ser só uma atividade recreativa. Você vai encarar o treinamento também como uma atividade a ser feita com mais seriedade. Bom, a partir do momento então que eu comecei a correr, e aí eu estava sendo supervisionado por um profissional adequado, professor de educação física, não é? Passando para mim não só a parte dos exercícios aeróbicos, mas também esses exercícios de força e flexibilidade que são muito, muito importantes. Logo nós começamos a treinar, mas nós estávamos percebendo que estávamos treinando meio sem objetivo, né? Nós estávamos treinando para quê? Afinal de contas, havia um objetivo maior, que era o recondicionamento, a perda de peso, mas a gente ficava olhando, né? E isso foi em 2009, então não havia o boom de corridas de rua que existe hoje. Mas existia algumas corridas aqui e ali. E aqui na minha cidade, logo foi divulgada uma prova de 10 quilômetros. E esse foi um passo muito importante, porque ele acabou sendo o meu primeiro objetivo. Então eu consegui visualizar aquela prova que ocorreria daqui a algum tempo, alguns meses, e nós focamos naquilo. Falou, opa, tem uma prova ali, então vamos nos preparar adequadamente para conseguir cumprir a prova. E essa era a única exigência, era cumprir a prova num bom tempo, tendo uma boa sensação, sem absolutamente nenhum objetivo de performance. Então isso é muito importante, você ter objetivos que são reais, não é? E conseguir visualizá-los, você ter sempre o objetivo ali no seu horizonte e conseguir focar nesse objetivo. Você não precisa sair logo e focar em um Ironman, né? Ou fazer uma prova muito difícil. São pequenos objetivos ali no seu horizonte de visão que vão manter o seu foco alinhado para que você consiga alcançá-lo. Uma outra dica sobre objetivo é que é importante que você tenha objetivos de curto, médio e longo prazo. Então é legal você conseguir visualizar ali no horizonte aquele seu objetivo primeiro, né, aquele que está mais próximo, e depois você já estabelecer novos objetivos. Olha, saindo disso eu vou para aquilo, saindo daqui eu vou para um outro objetivo. Então você vai sempre tendo objetivos progressivos, não é? E você sempre está visualizando um objetivo maior. Isso foi ficando um pouco mais organizado na minha cabeça a partir do momento que eu entendi os conceitos de meta e objetivo. Então, parece meio confuso, né, a princípio, mas vamos colocar dessa maneira, com que o objetivo é aquele alvo maior, que seria acelerar a perda de peso, melhorar o condicionamento físico e ter uma vida mais saudável. E para chegar nesse objetivo maior, eu vou estipulando metas de curto prazo. Então vai ter uma prova de 5 km, eu quero fazer essa prova de 5 km, depois vai ter uma outra prova de 10 km, eu vou fazer essa prova de 10 km, depois vai ter uma São Silvestre, que são 15 km, eu vou... Então você vai sempre tendo, você vai ajustando as suas metas para que elas facilitem a chegada ao seu objetivo final. Isso não quer dizer necessariamente que você vai cumprindo sempre de maneira progressiva, né? Quer dizer, tem uma caminhada que você quer fazer com alguém que está começando, você quer incentivar, não tem problema. Isso não quer dizer que você vai dar um passo atrás.
Você pode estar ajudando já alguém a começar, iniciar uma atividade. Isso também é muito importante. Então é legal entender essa diferença entre aquilo que é meta, aquilo que você consegue mensurar, medir, que você consegue focar rapidamente e inserir essa meta dentro de um objetivo mais amplo. Fechando então esse pequeno parêntese aí sobre meta e objetivo, eu gostaria de deixar 2 pontos que são fundamentais aqui. O primeiro é traçar objetivos, escolher objetivos que sejam plausíveis, exequíveis e tangíveis, ou seja, objetivos que sejam relativamente fáceis de serem alcançados no primeiro momento. Isso faz com que você tenha expectativas que são reais e justas, consigo mesmo principalmente, não é? E é importante, no segundo ponto, que essa atividade, esse primeiro objetivo, você consiga adequar o seu corpo, ensinar o seu corpo, mostrar a ele aquilo que você deseja dele, não é? Então você dessa maneira vai estar evitando as frustrações e decepções que isso pode impedir a sua evolução. Esses sentimentos agregados à prática da atividade física do exercício, eles também são muito importantes. Eu considero que talvez não fosse muito sensato se você optar por uma atividade logo colocando um objetivo muito, não irreal, mas um objetivo muito acima daquilo que você pode alcançar num primeiro momento. Ou seja, suponha que eu vou começar a correr, logo eu já fico empolgado e falo, não, eu quero correr uma maratona, eu quero correr 42 quilômetros porque eu tenho certeza que eu posso alcançar. Não, ok, você pode alcançar e é até bem provável que você alcance, mas eu acredito que não seja a melhor decisão nesse primeiro momento, porque você vai estar colocando diante de si um obstáculo muito elevado, muito grande, e esse caminho até chegar a esse objetivo muito elevado, além das frustrações e decepções que você pode ter, pode aumentar muito a chance de lesão, de você se machucar durante esse processo, e aí você entra numa fase de recuperação, tudo mais, que é sempre muito complicada. Então, ao invés de você chegar no objetivo lá dos 42 quilômetros, começa aqui, ó, com 5, começa com 10, começa com 15, volta de novo para o 5, faz mais uma prova de 10, faz mais uma São Silvestre, e você vai aumentando progressivamente. Aí chega lá na meia maratona, legal, faça uma, faça duas, faça 3, até que você consegue chegar num objetivo maior. Eu sempre fiz isso em todas as etapas das modalidades que eu pratiquei, né? Então eu comecei aí com provas de 5 km, 10 km, depois eu fiz um circuito de corridas de rua que eram 4 etapas de 10 km, eu fiz isso por 2 anos, né? Depois eu corri 4 São Silvestre, prova de 15 km, até eu chegar na primeira meia maratona. Então, você vê, é um processo adaptativo lento, progressivo, gradativo, que você não vai fazer isso ao longo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, ele vai levar anos. Mas é um processo que eu sempre respeitei o meu corpo e dessa maneira eu diminuí muito mesmo a chance de lesão. Eu tive pouquíssimas lesões, olha que eu não sou um cara pequeno, né? Mas eu consegui dessa maneira fazer com que o meu corpo fosse se adaptando e alternando também as modalidades. Isso também é interessante, a gente está falando da corrida de rua e pegando ela como exemplo, mas você pode alternar aí o ciclismo de estrada, tem o mountain bike, também é um esporte que deu um boom muito grande, né? Principalmente depois da pandemia. Mas alternar modalidades esportivas também é importante para que você diminua a chance de lesão, diminuir a chance de se machucar, ok? Então, o processo adaptativo, então todo esse processo de adaptação do corpo, ele é absolutamente fundamental. Eu diria que ele é indispensável, embora algumas pessoas às vezes gostam já de começar lá na frente, né? Mas para mim, para minha experiência, e é o que eu sugiro, é que passe por esse processo. Ele é muito importante. Bom, um outro ponto é que você sempre tenha dessa maneira as metas que são sempre substituíveis e renováveis.
Então você terminou uma prova ali de 5 km, pô, já está enxergando uma outra meta ali, já está enxergando uma outra meta ali na frente. Então você tem aqueles objetivos de curto, médio e longo prazo, sempre substituindo, sempre renovando, sempre para manter o foco. Porque senão você vai ficar treinando, mas você está treinando para quê? É muito mais fácil você pular um treino, você perder um treino, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com preguiça, hoje tá frio, olha, acho que tem umas nuvens ali, acho que vai chover, hein? Então, se você não tem um foco definido, fica muito mais fácil você sucumbir à tentação de perder treino e aí a sua disciplina vai caindo, ok? Então, dessa maneira, traçando os objetivos e tendo esses objetivos sempre à vista, substituindo-os, nós vamos cair invariavelmente no segundo ponto, que eu acho que é o ponto mais importante que eu gostaria de falar com vocês, que é a jornada. Eu sempre gosto de dizer que toda jornada ela está dentro da sua mente. Então é fundamental que você controle a sua mente. Isso é muito, muito importante, porque o condicionamento físico você vai adquirindo gradualmente com o tempo. Mas a jornada efetivamente que você vai ter que percorrer para alcançar esse condicionamento físico, ela está aqui dentro da sua cabeça. Então, em analogia até a um programa de computador, a um computador, né? É sempre muito importante que você tenha bons programas rodando dentro do seu hardware, que você tenha bons softwares ali rodando sempre, gerencie o que está na sua cabeça, tire maus pensamentos, às vezes coisas que são desnecessárias, e você tenha sempre boas imagens, boas influências, boas referências. Isso tudo vai ser muito importante. Bom, o que eu também sempre digo é que você deve identificar padrões de comportamento que são ruins. Então, muitas vezes as pessoas têm um histórico de fuga, vitimismo, desculpa, terceirização da responsabilidade, que são padrões de comportamento que eles são inconscientes. Ninguém faz isso conscientemente, de maneira voluntária. Então, mas sem perceber, sem querer até, então você acaba adotando aquela estratégia sempre de fugir de um determinado problema, evitar uma determinada situação, sempre saindo pela tangente aqui e ali, sem encarar o problema de frente e sem tomar uma posição real. Não é? Então você consegue identificar esses padrões de comportamento e a partir disso você vai inserindo pequenas mudanças na sua rotina. É importante que essas mudanças sejam efetivamente gradativas e pequenas. É muito difícil você transformar um hábito de uma vez, da noite para o dia, assim, pá, mudou, né? Passou, bateu ali a varinha mágica e tudo aconteceu. Excepcionalmente, aqui e ali, isso pode até acontecer em alguns casos, mas não é a regra geral que se aplica à maioria das pessoas. Então são pequenas atitudes, pequenas mudanças que de maneira recorrente, repetidamente, então eu vou falar muito sobre isso, sobre recorrência, repetição, todo dia, todo dia, todo dia. Essas pequenas mudanças vão gerar novas rotinas, essas novas rotinas recorrentemente vão gerando novos hábitos e as coisas que são mais antigas, aqueles padrões antigos vão ficando para trás e você vai focando novamente em bons hábitos, em hábitos saudáveis e você vai incorporando isso na sua rotina, no seu dia a dia. Esses novos hábitos eles vão tornando parte de você mesmo, ok? Isso é muito importante. Então você vai perceber, segundo uma frase até que eu gosto muito da escritora americana Elizabeth Gilbert, ela diz o seguinte: o que você está disposto a desistir para ser quem realmente você precisa ser? Então você vai perceber que na jornada nós vamos estar falando muito mais de coisas que você vai deixar ou desistir do que algo que você vai efetivamente tomar, do que você vai efetivamente fazer. Ela tem muito mais a ver com renúncia do que a ver com conquista, não é? E isso é um ponto muito importante. Então é importante que você fortaleça a sua autoconfiança, né? Sempre acredite
que você pode fazer, que você é capaz de fazer e que tenha essa sensação, esse sentimento forte, convicto dentro de você de maneira inabalável. Eu tenho aqui comigo a camiseta que a minha torcida usou no Ironman, né? Então confeccionei essa camiseta, levei para o pessoal da minha família, as pessoas que acompanharam a prova, lá que estavam comigo, né? Então, eu aqui na parte de trás, ó, eu coloquei essa frase aqui, ó, persistência é o caminho do êxito, né? Falando muito sobre jornada, que tem a ver muito com isso. E eu gostei muito dessa hashtag aqui, ó. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Eu tinha a plena convicção disso. Eu tinha certeza de que eu ia conseguir fazer. Eu havia não somente treinado aquilo, mas eu havia passado por um processo que me trazia a convicção real. Aquilo era concreto, aquilo já estava feito dentro de mim. Então essa convicção, ela é absolutamente fundamental. Além dessa convicção, é importante que você também aprenda a gerenciar o seu tempo. Então você sempre vai ter atenção àquilo que é prioritário, aquilo que é muito importante, aquilo que é essencial, e aquilo que é trivialidade, aquilo que não vai te acrescentar nada, deixa de lado, deixa para depois, faça no tempo que você estiver livre, que todas as coisas importantes já tiverem sido resolvidas. Não se atente, não perca tempo com trivialidades, com coisas que são supérfluas. Foque nas coisas que são essenciais, prioritárias e que não podem ser deixadas para um outro momento. Ok? Então eu gostaria de falar também sobre 3 ferramentas que eu utilizei para o controle da mente e que eu acho que são muito importantes. A primeira é a motivação, ou seja, você ter imagens de sucesso, inspiração, ter alguém que sirva para você como modelo de sucesso. Olha, aquela pessoa fez e conseguiu. Então, tentar saber mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, né? Como que ela fez, como que ela conseguiu, você ter essas referências de sucesso. Isso é importante. O segundo ponto seria a resiliência. A resiliência, eu já falei um pouquinho quando comentei no vídeo sobre decisão, né? A resiliência, ela é a capacidade que nós temos de passar por adversidades sem perder a essência. Aquela é a palavra que a gente pega emprestada da engenharia, né? Onde um corpo ele é deformado, né? Mas ele sempre retorna à sua forma original, sem perder as suas características, sem perder a sua essência. Então a resiliência ela é muito, muito importante. E o terceiro processo, a terceira ferramenta é a ferramenta da disciplina e da persistência. É disciplina, é persistência. Recorrente, todo dia, sem vontade, sem querer, com preguiça. Vai com preguiça mesmo, vai sem vontade mesmo. Vai com cansaço mesmo. Então a disciplina e a persistência recorrentemente vão gerar novas mudanças, que vão gerar novas rotinas e vão gerar novos hábitos, e isso você vai incorporando no seu dia a dia, ok? Importante, muito importante também, dentro dessas ferramentas de controle da mente, você criar para si imagens motivadoras. Essa foi uma sacada que eu usei muito durante o meu treinamento. Então, sempre que eu estava naquela fase do treinamento, sabe? Aquela fase, pô, tá difícil, não tá indo, não tá legal, ou eu tô cansado, ou eu não queria ir hoje, o tempo tá frio, enfim. Quando você tem alguma desculpa que tá pronta para vir e para desviar você do foco, eu sempre usava a imagem motivadora. Eu falei, putz, mas eu vou estar passando naquele portal. A hora que eu passar ali, a pessoa vai falar alguma coisa para mim. Ela vai exaltar a minha conquista, vai exaltar a minha vitória. Então essas imagens motivadoras, sabe, você está passando pelo pórtico, as pessoas estão torcendo, alguém vem e coloca a medalha no seu peito. Então essas imagens motivadoras, elas são muito importantes no controle da mente para que você mantenha a disciplina e a persistência. Bom, outro ponto muito importante também é não menosprezar a importância de um sono adequado. Muito, muito importante você conseguir disciplinar o seu sono, e a recomendação é que você tente
dormir um pouco mais cedo do que o seu horário de costume para conseguir acordar um pouco mais cedo, e você repetindo essa disciplina, você vai ter mais disposição e mais ânimo para fazer as suas atividades do dia a dia, não só de trabalho, mas depois as suas atividades de treinamento. Então o sono ele é um aliado fundamental e muitas pessoas menosprezam a importância do sono e ele não deve ser menosprezado de jeito nenhum. É importante que também, se for possível, você consiga incorporar no seu dia a dia pequenos momentos de meditação, pequenos momentos de autoconsciência, de reflexão. E quando a gente fala em meditação, parece que as pessoas pensam assim, nossa, eu preciso tirar 20 minutos, meia hora do meu dia para ficar sentado, né, de perna cruzada, meditando. Não é isso. São, às vezes, momentos ali no seu trabalho mesmo, no momento que você vai tomar um café. Então você para um pouco, você respira, você tem a consciência do ar entrando, do ar saindo, você reflete um pouco, reflete nas suas atitudes, naquilo que você já fez, naquilo que você vai fazer. Então essa higiene mental, ela é um processo importante também. Então o sono é importante, alimentação, alimentação absolutamente fundamental, não é? Mas aqui eu quero sempre frisar o ponto de que você não precisa fazer uma dieta rigorosa. O que nós vamos sempre dizer aqui, também, eu vou falar disso em outros vídeos, é a ideia da reeducação, da reestruturação alimentar, que ela não vai ficar presa a regras rígidas, mas ela vai se atentar a princípios. Então, que vão desde a compra do alimento, a preparação desse alimento, ao momento de comer esse alimento também, não é? Então, à medida que você vai incorporando e prestando mais atenção na sua alimentação, você vai lendo mais os rótulos, você vai prestando atenção nos componentes importantes e saudáveis do rótulo das comidas, você também se atenta mais ao processo de preparo desses alimentos, da cocção, de como você vai utilizar, temperos, evitando as coisas mais conservantes, mais essas coisas mais prontas e utilizando os alimentos mais in natura, e o momento da alimentação em si, né? Que não é aquele pratão que você faz em frente da televisão ou mexendo no celular, quer dizer, é aquele tempo que você tira para cuidar de si, para diminuir um pouco a energia do dia. Então você gasta o tempo no preparo, gasta o tempo na alimentação, sem ficar pensando em dieta, regra, esse tipo de coisa. Não é isso? Isso é muito importante você também incorporar no seu dia a dia. Outra dica que eu sempre deixo também é que para suas atividades é importante que você tenha um grupo de amigos, que você compartilhe isso com alguém, né? Dos seus objetivos, das suas metas, das suas resoluções. Se você tiver pelo menos mas mais pessoas que estejam na mesma meta, no mesmo objetivo que você, e que você possa trocar esse incentivo, né? Incentivar uns aos outros, isso também é muito importante. Bom, então a ideia final que eu gostaria de deixar nesse vídeo é que, falando sobre objetivo, falando sobre jornada, falando sobre controle da mente, todas essas coisas que falamos aqui, é que investir no seu corpo é colher os resultados no longo prazo. O investimento no corpo, investimento na saúde é a mesma analogia do investimento no mercado financeiro. Quem gosta de ler um pouquinho sobre finanças, eu gosto de um pouco desse assunto, então você vai ver que as pessoas sempre falam no investimento, na sementinha que você planta hoje para colher amanhã. Então você vai plantando recorrentemente no hoje para colher amanhã. Investir no corpo, investir na saúde, gente, é absolutamente a mesma coisa. Então você investe hoje, você não vê o resultado amanhã, você não vê o resultado depois de amanhã, mas você continua investindo, você continua semeando, você vai tendo os seus objetivos como seus aliados, as metas como seus aliados, para aquele objetivo maior, e você não desiste, você persiste, você vai disciplinando, você vai mudando rotinas, você vai criando novos hábitos e você vai ver o resultado lá na frente. Né? A mudança significativa, a mudança que efetivamente você vai ver, que os outros vão ver, ela vai aparecendo com o tempo. Tenha paciência, tenha perseverança, não desista, e isso tudo vai valer muito a pena, ok?
Bom, o que eu tinha de conteúdo para esse vídeo era isso. Eu agradeço imensamente você ter ficado comigo até o final. Peço novamente que se esse conteúdo foi relevante para você, você o compartilhe com outras pessoas. O perfil Transpire Transforme também está no Instagram, @transpiretransforme, e também temos a nossa página no Facebook, @Transpire Transforme, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo e até lá!